grande comandante de todo esse trabalho, né, qualquer sugestão sua é acatada imediatamente. Sugerida eu adiro. Bom, então, com a autorização prévia do professor Onofre Alves Batista Júnior, eu dou as boas-vindas ao conselheiro Carlos Alberto Moreira Alves, que é vice-presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, integra o conselho há mais de década, é gerente jurídico da Federaminas, é também conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município de Belo Horizonte, que denota sua ampla experiência como julgador do contencioso administrativo tributário, e que, no bojo deste projeto, que vem homenagear os 75 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, uma data que jamais poderia passar em branco, é que o professor Onofre Batista Júnior, eu, Pedro Henrique Antunes e todos os membros deste seleto grupo de estudos, em nome da Universidade Federal de Minas Gerais, de sua Faculdade de Direito, agradecemos a sua presença na data de hoje, que muito honra a Faculdade de Direito da UFMG e também este grupo de estudiosos. De modo que, mais uma vez agradecendo pela sua presença, eu passo a palavra imediatamente ao conselheiro para que trate do tema hipóteses de exclusão do simples à luz da jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Conselheiro Carlos Alberto, muito obrigado. Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigado, doutor André. Gostaria que, primeiramente, agradecer ao doutor André, professor Onofre, o doutor Pedro Henrique também pelo convite para estar aqui discutindo esse assunto com vocês. Confesso, estávamos numa conversa informal antes do início, comentei com a doutora Mariel, e a mim foi atribuído um tema sem grandes polêmicas no Conselho. Tinha muita vontade de ter sido sorteado para um tema mais conflituoso, acho que os debates são sempre enriquecidos, mas o tema também ele tem sua parcela aqui de complexidade, é uma questão bastante interessante e que, a meu ver, ele provoca muito mais uma reflexão, até mesmo social, do que a análise puramente jurídica da questão posta. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minuto. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Só um minuto, que agora as minhas telas é que ficaram invertidas aqui, só um segundo. Agora eu acho que deu certo. Estão vendo novamente, né? Okay. Vamos lá. Tema que a mim foi apresentado, trata aí das hipóteses de exclusão do Simples Nacional pela jurisprudência do Conselho, foi eleito aí como acórdão de referência o 20.645 de 2015 da segunda Câmara. Esse acórdão ele trazia na emenda exatamente a hipótese de exclusão do Simples a partir da constatação de saídas desacobertadas. E como antecipado, considerando que não há grandes elementos de divergência em relação à matéria nos julgamentos do Conselho, preparei uma apresentação focando mais nos fundamentos dessa decisão e, ao final, vou trazer alguns pontos específicos que, sim, em relação aos quais há algum debate no Conselho de Contribuintes. Aqui eu defini 11 pontos de relevância para a análise da matéria, e a primeira questão, que é inclusive abordada pelo acórdão referência,
é a própria competência para a instauração do procedimento de exclusão, e é fato, né, que essa competência é atribuída às 3 esferas, aos entes, às secretarias de tributos nível federal, estadual e municipal, inclusive considerando a localidade ou a base do estabelecimento do contribuinte que seja considerado. Está definido pela resolução do Comitê Gestor 140, apesar de que no acórdão de referência, salvo engano, consta a resolução 94, ela foi alterada posteriormente pela resolução do Comitê Gestor de número 140 e posteriormente complementada também pela 156, mas nos aspectos que serão aqui considerados, não ocorreu nenhuma alteração relevante nos termos da resolução, então, até por questão de praticidade, eu vou sempre me pautar pelas resoluções mais recentes. E ela especifica ali que a competência é atribuída, no nosso caso, também à Secretaria Estadual de Fazenda, conforme o artigo 83, e determinando que seja aplicada a regra processual ali para análise e julgamento do recurso, segundo a legislação do próprio ente. Então, no caso aqui de Minas Gerais, todo o contraditório no âmbito do recurso administrativo relativo ao termo de exclusão, ele vai seguir o ordenamento do RPTA e o regimento interno do Conselho de Contribuintes, que vão reger as questões processuais. Aqui também é mencionado que os efeitos dessa exclusão eles só vão reverberar após essa decisão administrativa, portanto, não temos aí que considerar qualquer outra cobrança adicional relativa ao mesmo período, numa suposta ou numa possível recomposição da conta gráfica, vendo assim. E tudo isso é também definido pela própria Lei Complementar 123. E ela também, a resolução do Comitê Gestor, ela acaba por reproduzir as próprias determinações da Lei Complementar com relação à competência e, propriamente, até ao procedimento a ser adotado. Uma vez instaurado o procedimento, um outro ponto relevante a ser considerado vão ser os efeitos desse termo de exclusão, que vão ter uma ligação muito próxima com o ponto que anteriormente foi mencionado. Aqui, o próprio artigo, também o artigo 84, no seu inciso 4º, ele determina que os efeitos da exclusão vão ser considerados a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese que a empresa ficará impedida de fazer nova opção por 3 anos. Ou seja, no caso, por exemplo... Eu peço vênia, mas nós estamos no primeiro slide aqui. Eu não sei se o senhor está passando os slides e nós não está mudando para vocês. Deixa eu voltar aqui, então. Agora está passando? Agora passou. Estamos vendo agora o slide com a ementa. Então, eu vou voltar um pouquinho só para facilitar. Assim. Não que a clareza de sua exposição não fosse suficiente para a nossa compreensão, mas tendo em vista, né, que há o PowerPoint preparado, é que fizemos o alerta aqui. Sim. Aqui. Em relação à questão da competência, né, que eu acabei de mencionar, e estávamos aqui nos efeitos do termo de exclusão. Pronto. E aí, em relação aos efeitos do termo de exclusão, e tal qual foi aplicado no acórdão eleito aqui para análise, eles vão ser considerados a partir do próprio mês em que corrida a hipótese de exclusão, em que a empresa ficará, além disso, ela ficará impedida de fazer a opção nos 3 anos calendários subsequentes. Aqui já é definida a própria hipótese, né, de ter a empresa incorrido em prática reiterada de infração à Lei Complementar 123. Há um aspecto que não é comum no Conselho de Contribuintes. Eu mesmo antecipo que nunca me deparei com uma discussão relativa a esse parágrafo 2º no Conselho Estadual, quando ele traz ali uma hipótese de aumento desse prazo de impedimento, né? Ou seja, ele passa de 3 para 10 anos, no caso em que haja constatação da utilização de artifício, adil ou meio fraudulento que induz a fiscalização
ou a mantém em erro, ou seja, buscando ocultar o fato que teria levado à lavratura do próprio termo de exclusão. No âmbito do contencioso administrativo tributário do município de Belo Horizonte, é mais comum esse debate, mas na Secretaria de Fazenda, pelo menos todos os casos com os quais me deparei até o momento, sempre consideraram o efeito de 3 anos. E aqui também, pelo contrário, aqui houve, em algum momento no Conselho de Contribuintes, alguma divergência em relação a esse aspecto, quando se trata da questão da aplicação dos efeitos. Uma vez que havia uma discussão, mas não especificamente com relação à regra temporal, mas ao cumprimento de alguns procedimentos. Então, por exemplo, ocorriam casos em que, no escopo do próprio auto de infração, em que era cobrado o ICMS relativo àquelas saídas desacobertadas, e também já tratado o termo de exclusão, havia ali uma discussão relativa à cobrança do ICMS complementar relativo ao período posterior a essa exclusão. E durante anos de 2010 e início de 2011, ocorreram ali algumas divergências entre os julgamentos do Conselho, os julgados do Conselho de Contribuintes. Eu cito aqui até o acórdão 19.012 de 2010 da segunda Câmara, que foi também redigido na mesma linha do acórdão 19.013, 19.014, 15 e 16, todos da lavra da conselheira Luciana Mundim, e que tratavam dessa exata situação. Mas, a despeito de que naquele momento esse era um ponto relevante para o debate, ele deixou de encontrar espaço para discussão também no Conselho de Contribuintes, a partir do momento que a própria fiscalização já ajustou esse procedimento. Então, hoje, também os casos que chegam à apreciação do Conselho sempre tratam exclusivamente da exigência do imposto relativo às mercadorias que eventualmente teriam sido consideradas com saída desacobertada, e o termo de exclusão, ficando aí para um segundo momento, ou a critério da própria fiscalização, efetuar a lavratura de um novo auto de infração após o registro desse termo de exclusão no portal do Simples Nacional, que só deve ocorrer também uma vez que finalizado o contencioso administrativo, para buscar aí a cobrança dessas diferenças, considerando os efeitos da decisão que aprovou o termo de exclusão. O outro ponto que é bastante importante no debate é qual o fato jurídico relevante deve ser considerado para fins de aplicação da norma relativa a esse termo de exclusão. Também aqui, não raro, a fiscalização ela se embasa sempre no artigo 26 e 29, que o artigo 26 impõe às empresas optantes do Simples Nacional a obrigação pela emissão de documento fiscal de venda, conforme as instruções do comitê gestor, ou seja, ele traz essa obrigação de forma ampla. E o artigo 29, ele prevê como uma das hipóteses de exclusão a constatação de que a empresa tenha, de forma reiterada, não cumprido as disposições da lei complementar. Ou seja, uma vez descumprida a determinação da lei complementar que impõe às empresas optantes pelo Simples Nacional a emissão de nota fiscal de circulação dessas mercadorias, e descumprida essa situação, o fato motivador da lavratura dos termos de exclusão é a ausência de emissão do documento fiscal, e não propriamente a falta de recolhimento do tributo. E aqui também, nesse mesmo ponto, vem à luz também a consideração de quando será adotado, a partir de qual momento será aplicado esse conceito da reiteração da prática. A própria lei complementar e a resolução também do comitê gestor define que será considerada prática reiterada a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados, inclusive essa obrigação de natureza acessória, que vai ser, no caso dos autos, verificada em relação aos últimos 5 anos, formalizada por intermédio de auto de infração. Aqui também já ocorreram várias discussões no Conselho de Contribuintes em relação a esse ponto,
mas, de fato, também não há uma divergência clara no posicionamento dos conselheiros ou das câmaras. Mas, comumente, vem ao debate o fato de que seria, então, possivelmente necessário que ocorresse a lavratura de 2 autos de infração para que se considerasse, então, essa reiteração da conduta. Mas pela própria redação do dispositivo, né, quando ele menciona 2 ou mais períodos de apuração formalizadas por intermédio de auto de infração, a norma ela não traz essa regra específica que determinaria, então, eventualmente, que tivesse ocorrido um primeiro auto de infração e somente no segundo caracterizada a prática reiterada. Até porque não se fala aqui em reincidência, mas em prática reiterada. E aí ela muito bem definido no próprio artigo. Uma questão também bastante debatida nos processos, mas, tal qual nos casos anteriores, sem muito espaço para divergência nos posicionamentos dos conselheiros, é a eventual ofensa ao sigilo bancário ou os procedimentos para a obtenção dessas informações, uma vez que, na maioria dos casos, esses termos de exclusão, eles vêm inseridos num procedimento de constatação de saída desacobertada, constatada a partir do cruzamento das informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito. É que também os julgados do Conselho, eles têm considerado, de certa forma, o tema 225 do STF, né, que ele trata aí dessa questão dos sigilos bancários e da convalidação dos procedimentos que teriam supostamente rompido o sigilo bancário, mas dentro de um procedimento fiscal devidamente justificado, não haveria qualquer problema, né? Em certo momento também ocorreram discussões relativas à própria situação, quando se mencionava que não havia ali uma quebra do sigilo, mas só uma transferência desse sigilo. É uma questão também superada pelo Conselho de Contribuintes e embasada ainda no próprio regulamento do ICMS, que ele define ali que essas informações prestadas pelas administradoras são documentos fiscais, né? Isso é trazido lá no artigo 132, e o anexo 7º do regulamento, quando ele traz aí também a regulamentação propriamente dita dos procedimentos através dos quais as administradoras deverão prestar esses esclarecimentos à Receita. A partir daí, vem a necessidade de analisar qual alíquota deveria ser aplicada. E é muito comum, ou muitos contribuintes sempre pleiteiam que fosse considerada a alíquota do CMS inserida dentro da apuração do Simples Nacional. E, de fato, aqui também não há argumento que socorra essa pretensão, uma vez que o próprio artigo 13 também da lei complementar, ele já determina que no caso de saídas desacobertadas, CMS devido, ele não observará as regras relativas ao optante pelo Simples Nacional. Ou seja, ele vai ser apurado esse CMS com base na alíquota para os contribuintes optantes aí pelo sistema do débito e crédito, desprezando aquela opção realizada como uma forma de mitigar esse tipo de ocorrência. E, a partir desse ponto, nasce mais uma discussão também já enfrentada em certo aspecto, essa aqui no âmbito do Conselho de Contribuintes, que pela própria estrutura dos lançamentos tributários, ela acaba não reverberando naquela casa. Seria a necessidade de considerar ali a não cumulatividade para deferir ao contribuinte o direito de que nessa apuração do lançamento, e aí não especificamente da exclusão do Simples Nacional, até por esse motivo eu vou passar mais rapidamente por esse aspecto, quando ele pretende que seja feita uma quase que recomposição da conta gráfica para considerar todos os créditos relativos às entradas daquelas mesmas mercadorias e, posteriormente, então, fazendo aí o confronto entre débito e crédito, que fosse, se chegasse à exigência efetiva do montante ali a ser considerado. Um primeiro ponto aqui que acaba tornando difícil essa constatação, essa eventual possibilidade no âmbito do Conselho de Contribuintes,
é a disposição do próprio artigo 67 do regulamento, quando ele trata ali das obrigações relativas a procedimento para aproveitamento desse crédito. E aí condiciona, então, no parágrafo 2º, inciso 1, aproveitamento desse crédito pelas entradas, a escrituração do valor nos registros próprios da FD do contribuinte. E na quase totalidade dos casos, apesar do contribuinte pleitear a consideração desses créditos, não há uma demonstração que todas as entradas foram devidamente escrituradas e registradas. É claro que vai haver aqui também uma dificuldade para o próprio contribuinte, e isso por vezes é suscitado pela própria fiscalização, de que não seria possível fazer a perfeita identificação entre as notas registradas e aquelas operações relativas às pretensas saídas desacobertadas, por não se tratar de mercadoria perfeitamente identificável. Mas, de fato, é uma dificuldade de prova a ser considerada. Mas um outro ponto também que é reiteradamente utilizado para a justificação das decisões nesse aspecto, né, quando nega a utilização do crédito, ele trata ali exatamente do momento em que se considera vencido o tributo relativo a essas operações sem documento fiscal. Ou seja, ele é considerado vencido no momento em que é considerada a realização da própria operação. Ou seja, considera-se esgotado o prazo para recolhimento relativas às operações que menciona, no caso das operações sem documento fiscal. Ou seja, uma vez realizada a documentação sem acobertamento, já se considera desde logo vencido o prazo para recolhimento do imposto, e aí o artigo 89A traz uma vedação específica nesse ponto, determinando que fica vedada a compensação de crédito com o imposto vencido, exceto nas hipóteses do anexo 8º do regulamento, mas o anexo 8º ele trata de situações relativas à transferência de crédito. E aqui também considerando a vinculação que conselheiros dessa casa têm à legislação mineira, é um ponto que acaba por não ser mais aprofundadamente considerado pela determinação ali objetiva de que não seria possível fazê-lo de forma distinta. Cito aqui também um acórdão, o 22.421/2020 da segunda Câmara, que nesse acórdão é tratado especificamente essa questão da eventual impossibilidade no procedimento de exigência desse ICMS vencido e do termo de exclusão diante das disposições da legislação mineira, mas nesse mesmo acórdão, inclusive, é referenciado o fato de que o contribuinte ele pode, desde que cumprido as condições do artigo 67, fazer a escrituração extemporânea desses créditos e aí, porventura, fazer o aproveitamento dos valores. Não lhe é extraída essa possibilidade. Ela só deve, segundo as decisões do Conselho, esse procedimento deve ser realizado em momento posterior à própria lavratura do auto de infração. E também relacionado a esse aspecto, nós vamos ter aqui discussões que, mais uma vez, né, infelizmente, acabam por não ser tão aprofundadas no Conselho, também pela própria sistemática através da qual são realizados esses procedimentos de exclusão. Então, teríamos aqui um eventual pagamento ou denúncia espontânea, porventura praticada pelo contribuinte. Em relação ao pagamento, em certa época, foram apresentadas algumas decisões pelo Conselho de Contribuintes, e acredito que em período mais recente elas já não encontram muito espaço dentre a interpretação que os conselheiros ali atribuem, caso que o eventual pagamento do imposto exigido nos 30 dias subsequentes, ele diria essa hipótese de exclusão. Inclusive, há alguns poucos, mas existem acórdãos que seguem nesse sentido, julgando procedente a impugnação, o termo de exclusão, para determinar a manutenção do contribuinte. Contudo, esse embasamento ele veio do artigo 17, a lei complementar. E o artigo 17, ele trata especificamente da situação que impede o ingresso no Simples Nacional. Ela não trata especificamente da exclusão, e esse é o entendimento que vem sendo adotado
pelas câmaras do Conselho. Veja que a menção que normalmente é feita para justificar seria a composição do artigo 31, quando ele traz que, na hipótese dos incisos 5 e 16 do caput do artigo 17, no nosso caso que vai ser o 5º, né, seria permitida a permanência da pessoa como optante mediante a comprovação da regularização. Contudo, como disse, né, o artigo 17, ele trata lá da vedação ao ingresso. Então, o fato que traria um impedimento ou acarretaria mesmo a hipótese de exclusão do contribuinte, aí impedindo essa nova reopção. E esse também é um entendimento que vem sendo largamente adotado pelo Conselho de Contribuintes. Um outro aspecto que viria relativo à denúncia espontânea, e nesse ponto em particular, também registro aqui que não tem o conhecimento de uma discussão mais aprofundada, até porque normalmente o auto de infração e o procedimento de auto início de ação fiscal, eles são lavrados e posteriormente, inclusive no caso dos autos, utilizados aqui como parâmetro para a realização desse estudo, o contribuinte ele manifesta ali que teria feito o parcelamento do débito, mas considerando que, no primeiro momento, a hipótese ela se dá pela falta de emissão de documentação fiscal, que o parcelamento do débito ocorreu depois do início do procedimento fiscal. Então, dessa forma, não haveria também nem que se cogitar, eventualmente, a ocorrência de uma denúncia espontânea, e aqui também haveria, então, em tese, um ponto mais relevante para ser debatido, né? Se seria, uma vez que não é possível a emissão dessa documentação fiscal em momento posterior, se seria ainda assim possível haver uma denúncia espontânea relativa a esse cumprimento da obrigação acessória, que, de uma certa forma, ela não importaria diretamente em recolhimento do tributo. Mas, pela própria forma em que são feitos esses procedimentos, a situação sempre chega ao Conselho com a constatação inicial através da lavratura do auto de início de ação fiscal, da saída desacobertada, que impediria qualquer medida relativa aí a essa autodenúncia. E mais um ponto relevante, já estamos caminhando aqui para a parte final da exposição, vem com relação à própria documentação do início da ação fiscal, e aqui nesse ponto também, em certo momento no Conselho de Contribuintes, ocorreu divergência em relação à aplicação da norma perante o fato a ser considerado, quando, no primeiro momento, há a consideração do início da ação fiscal a partir da lavratura do auto de início de ação fiscal, mas a discussão propriamente dita que sobrevinha tratava da necessidade ou desnecessidade da lavratura desse auto de início de ação fiscal. E aí, eu cito aqui o Acórdão 22.806, de 2017, da primeira Câmara, e ele vai entrar nessa discussão relativa ao artigo 74 e eventual dispensa da lavratura do auto de início de ação fiscal, uma vez que não estariam dentre as hipóteses previstas no artigo 74 a situação do caso considerado, seria, portanto, absolutamente necessária a lavratura prévia do auto de início de ação fiscal, não sendo válida também a remessa no mesmo momento dos dois documentos. Situação também hoje não reiterada no Conselho, mais uma vez, acredito que a própria fiscalização já tenha, a partir dali, alterado os seus procedimentos. Um ponto interessante também, que apesar de não ser objeto deste lançamento considerado aqui, mas é o caso do MEI. E considerando que o MEI, conforme o artigo 106 da resolução também do Comitê Gestor, ele ficaria dispensado da emissão de documentação fiscal em algumas hipóteses, é comum também acontecer no Conselho de Contribuintes que seja considerado de forma retroativa que em certo exercício o microempreendedor individual tenha excedido o limite de faturamento, ali hoje definido em R$ 81.000, o que importaria numa hipótese de exclusão do seu enquadramento como microempreendedor individual. A partir daí, uma vez excluído dessa
possibilidade de um enquadramento como microempreendedor individual, a depender do montante em que se excedeu a esse faturamento, superior ou não a 20%, ele seria excluído do enquadramento como MEI para o exercício seguinte ou no próprio exercício. E uma vez excluído, passa a estar sujeito à obrigação da emissão de um documento fiscal. Como esse procedimento, por vezes, ele é feito de forma retroativa, por exemplo, a fiscalização entende que haveria ocorrido ali um estouro do faturamento em 2017, por exemplo, se inferior a 20%, ele é excluído do enquadramento como MEI a partir de 2018, e como muitas vezes o contribuinte não se apercebeu dessa situação, permaneceu atuando como se fosse optante do MEI, e sem emitir a documentação fiscal, estaria, portanto, novamente excluído a partir da reiteração da conduta. Então, ali em 2018 mesmo, ele estaria em tese excluído, e o lançamento é lavrado num momento muito posterior. Mais uma vez, pela objetividade das normas, não há tanto debate nesse ponto. Também, uma outra questão que foi objeto de discussão em certo período é se a multa isolada ali a ser considerada seria a multa de 20% ou a multa de 40%, né? Quando há redução da penalidade, uma vez que a partir da apuração da infração com base nos documentos do próprio contribuinte, e veio, então, posteriormente, a súmula 7 do Conselho para definir essa questão, entendendo ali que não se aplica o redutor estabelecido na linha A, pela própria também estrutura da apuração fiscal, apesar do fato de que os documentos ou as informações prestadas pelas administradoras de cartões são documentos fiscais. O entendimento do Conselho é que a intenção da norma nesse aspecto era privilegiar uma situação em que todo o débito tributário teria sido apurado conforme as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, prestigiando a correção dos seus procedimentos. E um último ponto que eu trouxe aqui como peculiaridade, e eu trarei em seguida também como uma provocação, o fato de qual seria o ganho efetivo em muitas situações relativas à exclusão desse contribuinte do sistema do Simples Nacional. E isso não é tanto objeto dos julgamentos no Conselho, mas é um ponto que entendo, até como mencionado no início dessa exposição, que é uma análise até mesmo social da situação, dizer que o contribuinte, uma vez constatada essa saída desacobertada, e promovido, então, o recolhimento ou parcelamento de todo o valor do imposto de forma regular, não se teria ali, então, atingido a finalidade da norma, haveria, em tese, uma justificativa plausível para promover essa exclusão, que, via de regra, vai importar na ruptura do parcelamento apresentado pelo contribuinte e no seu encaminhamento para a informalidade, porque a maioria dessas empresas, e claro que não todas, acabam sobrevivendo com faturamentos pequenos que não possibilitam aí, então, uma redução considerável na sua margem de lucro, o que ocorreria com a exclusão do Simples Nacional. Mas a própria fiscalização, ela sempre justifica que não poderia deixar de efetuar a lavratura do termo de exclusão, porque poderia, então, ser considerado prevaricação. E até então, várias discussões já foram realizadas, até provocadas por entidades de pesquisa do nosso estado, de qual seria a melhor solução, mas pela disposição que é trazida pela própria Lei Complementar 123, a maioria dos debates chega à conclusão de que demandaria uma melhor regulamentação desse procedimento, evitando essa exclusão que, por vezes, é danosa para o contribuinte, não traz nenhum benefício considerável para o Estado, ou mesmo para a coletividade, mas isso deveria ser melhor regulamentado na lei complementar. Há algumas outras discussões de formas alternativas, uma vez que o procedimento de exclusão, a sua definição fica a cargo do ente, talvez pudesse guardar alguma espécie de regulamentação dentro do procedimento de exclusão, mas o fato é que hoje a nossa norma, tanto a do Estado de Minas Gerais quanto a lei complementar, elas são bastante claras e objetivas
em trazer essa imposição e não há muito espaço para conclusão de forma diferente, segundo o posicionamento que tem adotado o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. E, concluída a minha exposição, peço vênia se me estendi um pouco além do horário, mas e agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite para estar aqui discutindo esse tema com os senhores. Uma salva de palmas virtuais aqui, como todos podem ver, né? E também físicas ao nosso vice-presidente do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, Dr. Carlos Alberto Moreira Alves, a quem agradeço, em nome de todos nós que aqui estamos e da Faculdade de Direito da UFMG. E eu indago ao professor Onofre Batista Júnior se ele tem alguma consideração nesse momento. Não, professor André. Hoje a condução pode ficar absolutamente com o senhor. Os posicionamentos são mais claros e com menos divergências hoje, né? Eu prefiro ouvir o apanhado do estudo dos alunos. Muito bem. Então, seguindo os comandos sempre certeiros do professor Onofre, iremos agora ouvir os alunos ou observadores da jurisprudência do Conselho, André Augusto Silva Marques e Fabiana Oliveira Barroso, que se debruçaram, conselheiro Carlos Alberto, sobre o tema de sua exposição, com vistas a enriquecer ainda mais o encontro de hoje. Então, com a palavra, o André e a Fabiana. Boa tarde, gente. Tudo bem? Todo mundo me escuta bem? Escutamos, André. Tá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao conselheiro pela brilhante exposição. E aqui, eu vou inicialmente me ater ao caso, porque o conselheiro praticamente esgotou todo o tema, né? e ao final, eu gostaria de levantar um questionamento. Então, vamos ao caso aqui, né? Trata-se de uma impugnação interposta contra a exclusão do regime do Simples Nacional, em face da constatação de irregularidade de saída de mercadoria desacobertada de documentação fiscal, que acabou sendo lavrado o auto de infração e, posteriormente, a questão foi reconhecida e parcelada pelo contribuinte. Diante dessa irregularidade apurada pelo fisco, o fisco procedeu à exclusão do regime do Simples Nacional com base no artigo 29, incisos 5, incisos 11, e parágrafos 1º e 3º da Lei Complementar 123 de 2006, com o artigo 76, inciso 4, a linha J, da resolução CGSN número 94 de 2011, que foi alterado pela 140, que são dispositivos que prevêem a exclusão de ofício do Simples Nacional. Pois bem, no presente caso, o principal argumento para justificar a discordância da impugnante quanto à exclusão é o de que os créditos, os débitos de ICMS e demais acréscimos legais apurados no auto de infração, eles teriam sido, por ela, reconhecidos e parcelados. Então, qual é o ponto? Tem entendido a jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais que o fato de a impugnante ter reconhecido e requerido o parcelamento do crédito tributário decorrente das saídas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais não afasta a infração cometida, né, que deu aso à perda do benefício e também não autoriza que ela permaneça no regime de tributação simplificado. Ou seja, se se verifica que o contribuinte incorreu em qualquer dos ilícitos tributários elencados no artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006, ele deve ser excluído do regime, pois preenche todos os pré-requisitos dispostos em lei. Diante disso, né, a segunda Câmara de Julgamento do Conselho, à unanimidade, julgou improcedente a impugnação, aprovando-se o termo de exclusão do Simples Nacional. Portanto, nos parece correta essa exclusão de ofício, na medida em que se restou comprovada e confessada, né, conforme pedido de parcelamento, a prática reiterada da infração consistente na saída de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais. Bem, antes da Fabiana prosseguir a análise da visão dos tribunais, né, com relação a esse tema,
Aqui um ponto que eu gostaria de levantar, de questionar, que é em relação ao peso da decisão, até fazendo um contraponto à belíssima finalização da apresentação do conselheiro, em relação aos aspectos sociais. Não raro é mencionado nos acordos que eu li o argumento das impugnantes em torno da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 123, que prevê essa possibilidade de exclusão de microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional. A gente sabe que não compete à esfera administrativa julgar questões constitucionais, mas, como eu havia dizendo, não raro as impugnantes elas invocam esse argumento para demonstrar que a exclusão do Simples Nacional ela acarretaria uma série de consequências irremediáveis para as empresas, sendo necessária, por exemplo, a demissão de funcionários ou até mesmo encerramento de atividades. E o Conselho sempre deixa muito evidente nas decisões, né, face à clareza da legislação que disciplina a matéria, que essas questões elas não podem ser apreciadas pelas câmeras. Mas daí eu proponho essa discussão, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, até porque eu não me considero apto a tomar uma posição agora, e o próprio STF já se manifestou sobre parte desse tema em sede de julgamento do recurso extraordinário 627.543 de 2013, com repercussão geral reconhecida. Mas me parece evidente que o regime tributário do Simples Nacional, apesar de não ter nada de simples, né, só o nome, ele é extremamente benéfico para as empresas. Então, a questão seria, é irrazoável ou absurdo se questionar a constitucionalidade de alguns dispositivos da lei complementar, mas precisamente sobre aqueles que versam sobre exclusão, vedação de ingresso ao regime por dívidas tributárias ou por aumento de receitas em determinado ano calendário específico, assim. Eu sei que não é necessariamente o caso do acordo ou paradigma de hoje, mas, como eu disse, é um argumento suscitado em vários casos semelhantes. Eu encontrei uns 12 acordos semelhantes e, salvo engano, 5 ou 6 suscitaram o argumento da inconstitucionalidade. Então, eu acredito que vale a pena levantar a bola para discussão se a exclusão do Simples Nacional em determinadas situações ele não poderia configurar uma violação aos princípios do livre exercício, da atividade econômica, da razoabilidade, da proporcionalidade ou até mesmo da capacidade contributiva. Passo a palavra para a Fabiana. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou dar bom dia, porque aqui na minha cidade ainda são 11 horas da manhã, mas eu queria agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês e do nosso convidado, o Dr. Carlos. A expressão foi, assim, perfeita. Eu tinha até comentado com o André que, possivelmente, a gente ia acabar esgotando o tema, né? Afinal de contas, quem melhor para conseguir discorrer a respeito do assunto, senão o próprio conselheiro? E a respeito da observação, do questionamento que o André levantou, decidimos, né, fazer uma pesquisa a respeito do posicionamento dos tribunais, né, dos tribunais regionais federais e também do STJ e STF, para verificar como que essa matéria, né, da ampla defesa do contraditório, uma possível violação de direitos constitucionais, poderiam acarretar ali ou não numa arguição de inconstitucionalidade de parte dos dispositivos, né? E nesse sentido, a maioria dos tribunais, eles reconhecem a constitucionalidade da lei e dos dispositivos relacionados à exclusão de ofício. E é interessante a gente mencionar que o Simples Nacional, ele é um sistema de benefício fiscal, né, que pode ser considerado como uma forma de redução, até mesmo a eliminação de alguns ônus tributários, de acordo, inclusive, com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E assim, nesse sentido, observando o conceito de benefícios fiscais, nós vamos ter várias modalidades. Temos a anistia, a remissão, subsídios, créditos presumidos, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo. E todas essas modalidades, elas meio que convergem para uma coisa só, é trazer um benefício para o contribuinte, tornando a carga tributária um pouco menor, mas em contrapartida o ente federativo, né, o legislador pensou que o ente federativo poderia exigir um pouco mais dos contribuintes. Então, a partir do momento em que nós temos legislações específicas tratando
como o caso do Simples Nacional, por meio da Lei Complementar 123, então a gente fica um pouco limitado à interpretação dessa lei. E no que diz respeito à exclusão de ofício, né, como foi até abordado pelo conselheiro, muitas das vezes essas exclusões se dão por práticas reiteradas, né, voltadas ao descumprimento de obrigações acessórias, coisa que realmente acontece bastante, principalmente com empresas que são menores, que têm ali, às vezes, um caráter familiar. E levando em consideração essa estrutura social por trás dessas empresas, né, é, de certa forma, até que compreensível que se pratiquem esses erros, se deixe de cumprir obrigações acessórias. Como é o caso, inclusive, de uma situação que o TRF3 julgou recentemente, de uma apelação civil movida em mandado de segurança, onde nós tivemos a exclusão de contribuinte do Simples Nacional pelo fato de não estar circulando mercadorias acompanhadas da nota fiscal. E a arguição do contribuinte foi justamente uma das coisas que o doutor Carlos Alberto falou na exposição dele, né? Eles atingiram a margem de faturamento e não fizeram uma adequação, e a partir disso começaram a praticar de maneira reiterada, né, vários descumprimentos de obrigações acessórias, o que acarretou na exclusão de ofício, né? E o Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, ele foi bem incisivo no que diz respeito à interpretação limitada, né, ou a interpretação literal do que está disposto na lei complementar que rege o Simples Nacional. E do mesmo modo, o STF já se manifestou nesse sentido de que não haveria inconstitucionalidade por ausência de contraditório ou ampla defesa pela exclusão de ofício, justamente porque se trata de um benefício fiscal. O próprio Código Tributário Nacional trata da matéria de maneira bem clara e objetiva, então a interpretação de fato é limitada, mas eu compreendo a posição do meu colega André e também do conselheiro no que diz respeito à questão social por trás da tributação, afinal de contas a gente não pode ignorar isso. Então, eu acredito que sim, caberia uma reforma na lei do Simples Nacional para melhorar ou até adaptar para a realidade dos contribuintes que têm um menor conhecimento na área contábil, né, para o cumprimento das obrigações acessórias, ou até das principais também, né? Mas eu acredito que o posicionamento do Conselho de Contribuintes ele foi realmente bem preciso no que diz respeito à própria análise da legislação relacionada ao Simples Nacional, e isso tem sido corroborado pelas jurisprudências dos tribunais regionais federais, né? Pelo próprio STJ também e pelo STF, né? Então, essas hipóteses de exclusão, elas são taxativas e elas devem ser respeitadas, mas deixamos aqui a nossa sugestão para uma eventual reforma legislativa para ampliar aí a forma de defesa do contribuinte, para garantir ali também o respeito à ordem social e observando todas essas outras situações que eu trouxe aqui para vocês. Queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui a gente, e principalmente também ao André, meu colega, porque ele foi muito compreensivo comigo. Essas semanas que se passaram, essas 2 últimas semanas que se passaram, eu passei por uma cirurgia e eu não estava podendo trabalhar de forma tão ativa, e ele foi muito compreensivo comigo, então eu queria agradecer aqui publicamente ao André e a todos vocês. Muito obrigada. Bom, parabéns pelas exposições. Vamos aqui, né, já estamos craques aqui, nosso 8º encontro com as palmas virtuais. Olha aqui que sucesso. Então já sabemos manejar bem os aplausos, né, em tempos modernos como os atuais. Bom, eu queria fazer uma consideração genérica, né, relativamente à questão das empresas do Simples, né? Porque a verdade é que o desenquadramento vai atrair uma incidência regular do ICMS, né, que, enfim, costuma ser maior do que a carga tributária total do Simples, isoladamente considerada, grosso modo, e vai aniquilar a competitividade da empresa do Simples, como especialmente a Fabiana pontuou.
Por outro lado, você tem alguns dados que impressionam. Apenas pouco mais de 3% das empresas brasileiras recolhem imposto sobre a renda com base no lucro real. 97% estão no Simples, que é a maior parte, mais de 90% disso está no Simples, ou no lucro presumido. Então, quando nós olhamos para a tributação da renda das pessoas jurídicas no Brasil, o que nós vemos, na verdade, é um regime especial, é um regime simplificado. Essa foi a opção brasileira. E por que foi essa a opção brasileira? Por que não é como na Europa, por exemplo? Na Europa nós temos regimes especiais do IVA, mas para pequenos comerciantes. Não é, o nosso Simples não é para um comerciante tão pequeno. Uma pessoa que tem uma empresa sozinha, que costuma ser o caso das empresas do Simples, que tem um faturamento de 300, 400 mil reais por mês, não é tão pequeno assim, né? Vamos dizer assim. Na Europa, as isenções do IVA, o pagamento de IVA por valor fixo, elas são benesses concedidas para empresas que faturam até 2, 3 mil euros por mês. Aqui nós estamos falando de 400 mil reais, né? Ainda que o real já tenha tido seus dias de glória, né? Vive atualmente uma trajetória, né? Uma viagem ao fundo da terra, como, né, escreveria Júlio Verne, mas o fato é que do ponto de vista comparativo, nós somos diferentes. Mas aí vem o questionamento que eu quero trazer aqui. Muito na linha do que a Fabiana disse. Será que nós estamos errados e a Europa está certa? Ou será que o que houve no Brasil foi simplesmente a adaptação das leis à sociedade brasileira? Da forma que a sociedade brasileira funciona melhor. Porque vejam, como era antes do Simples, vamos lembrar um pouquinho. Nós estamos num período pré-1996, tá? Então nós tínhamos tributação de dividendos e não tínhamos Simples, né? Era lucro real presumido e arbitrado com dividendo tributado. Qual era a nossa realidade? Sonegação contumaz, né? Também não havia métodos de fiscalização adequados, como os que existem hoje, mas a sonegação era contumaz. E, como havia tributação de dividendos, a distribuição disfarçada de lucros, né? De repente, a empresa comprava uma casa de 5 suítes em Angra dos Reis e um helicóptero, né? E ainda deduzia despesa. Então, havia, né, certas situações que eram corriqueiras, né? O Brasil, nesse caso, se parece muito com a Grécia, naquele período de 2008, 2009, em que foram expostos alguns problemas tributários da Grécia. Quem tinha dinheiro não pagava imposto, né? E tudo que era possível ser feito para não pagar era feito, lícito ou ilícito. Então, o que se faz? Eu acho que existe algo que é o ideal, existe algo que é o possível, né? Acho que com muita sabedoria naquela época, vislumbrou-se uma possibilidade de formalizar isso. Não dá para viver na informalidade. É terrível, né? Por outro lado, tem a famosa curva de Laffer, né? Segundo a qual, quanto mais se tributa a partir de determinado ponto, menos se arrecada, né? O que era, de algum modo, o retrato do Brasil, já na reta descendente, nesse período, né? Pré-Simples, pré-isenção da distribuição de dividendos.
Então, o que se faz, a meu ver, da forma possível, da forma mais pragmática possível? Cria-se um sistema de tributação especial, não para pequena empresa, desculpa, quem está faturando 5 milhões por ano não é pequena empresa. Vamos falar o que tem que ser falado aqui. Tá? Quem tem uma empresa colocando 5 milhões no caixa por ano, pode ser qualquer coisa, menos uma pequena empresa. Mas criou-se esse regime. Dentro desse regime, houve, juntamente com isso, isenção da distribuição de lucros. Por quê? Porque senão a empresa do Simples ia começar a comprar apartamento nas áreas nobres das capitais, né? Ia chegar ali no Leblon, no Rio de Janeiro, falar, de quem que é esse apartamento aqui? Fala, não, é de uma empresa do Simples. Mas qual é a relação dela com o dono da empresa? Não, é que o dono mora aqui perto, trabalha aqui perto, ele comprou, justificando que era para ficar perto do trabalho, a distribuição disfarçada de lucros. Que como tinha um pênalti para distribuir o dividendo, o sujeito entesourava aquilo na empresa da forma que ele bem queria. Bom, estou dando exemplos extremos aqui, apenas para fins didáticos, tá? Mas era o que acontecia. Então vem essa realidade, ou seja, cria-se uma forma muito benéfica de tributação, que na Europa somente se aplica para essas feiras de verduras e legumes que nós encontramos ao longo da cidade, né? Toda quinta-feira tem no lugar, toda sexta tem no outro. É aquele sujeito que tem uma tenda ali e compra no Ceasa o tomate, o alface e revende. A isenção é para ele na Europa. Acima dele não tem isenção. Aqui não, nós criamos uma benesse tributária que abarca mais de 80% das empresas do Brasil. E ainda temos o lucro presumido, que também é uma grande benesse. Se vocês pensarem em escritórios de advocacia, especialmente os que não têm um porte maior, os de médio porte, você presumir que o lucro é de 32%, tem escritórios que o lucro é de 90%, 95%. Já né, tirando os tributos, o custo do escritório é uma secretária, 2, 3 estagiários e um aluguel. Então, o lucro presumido também é uma grande benesse. Mas por que o simples e o lucro presumido funcionaram? Porque vieram juntos com a isenção da distribuição de dividendos e a população entendeu que valia a pena seguir aquela lei. Não, essa lei vale a pena seguir. Porque ela, ao mesmo tempo que me formaliza, evita problemas futuros para mim, para as futuras gerações, para a minha própria empresa, me permite eternizar. É claro que há abuso, né? No Simples é usual, a empresa vai crescendo e chega em 4 milhões, de repente o cunhado do dono da empresa, que nunca empreendeu na vida, monta uma outra empresa para fazer a mesma coisa com o mesmo nome, num contrato de cessão de marca, mas é o cunhado. Aí a empresa chega a 4 milhões e meio, e de repente o primo de segundo grau, por acaso, também monta a mesma empresa com cessão de marca para fazer a mesma coisa. Daqui a pouco você está faturando ali 50 milhões mês com 10 empresas no Simples. É o que acontece hoje, mas é fraude, fraude tem que ser combatida. Mas o nível, a quantidade de fraudes que se tem hoje é infinitamente menor do que se tinha no período pré-96. Agora, já conectando com o tema de hoje, né, que a despeito de simples, com o perdão do trocadilho infame, é um tema fundamental, me parece. Por quê? Quando se desenquadra a empresa do simples, joga-se a empresa aos leões.
Eu reitero, a alíquota de ICMS é 17%, 18%. A carga tributária de uma empresa do Simples é 10%, 11%, média. Varia conforme o setor, conforme a atividade, mas a média é essa, 15%, tanto. Então, uma cobrança de ICMS jamais que dobra a carga tributária daquela empresa que concorre com empresas iguais, com empresas do mesmo gênero. E tirando os casos de fraude, que são minoritários, e certa feita no Congresso Nacional, eu ouvi uma lição dentro de um processo de elaboração de lei, da qual eu nunca me esqueci e que eu creio que vale a pena aqui rememorar. A lei tem que ser feita pensando no cidadão de bem. Não dá para fazer a lei achando que todo mundo vai fraudá-la. Ou você parte da premissa de que a média é composta por cidadãos de bem, claro, e a lei tem que ser inteligente, tem que ser sofisticada, não pode ser uma lei inocente, né? Ela tem que se adonar da realidade na qual ela opera, mas ela tem que ser feita pensando no cidadão de bem. Porque se ela for feita pensando no sonegador, a consequência dela vai ser transformar o cidadão de bem em sonegador, porque vai criar tantos entraves para o cumprimento da obrigação que vai gerar o efeito oposto que se deseja. E essa lição eu aprendi no Congresso Nacional ouvindo quem faz leis há algumas décadas. E ela me impactou muito, e por isso que eu aqui passo para frente a lição. Para reflexão de todos, claro, não para concordância imediata, mas é algo que me parece adequado. E é dentro dessa ótica que eu queria conectar a palestra do eminente conselheiro, né, que, como bem disse, é um tema do qual o conselho não pode muito fugir. As regras estão na lei, está desenquadrado, cobra o imposto e, com isso, está cumprido o papel do conselho. Mas conectando a fala do conselheiro com as ponderações do André e, mais aqui ao final, mais especificamente também da Fabiana. Vejam, nós já fizemos o mais. O que é o mais? Colocar 80% das empresas do Brasil faturando até 5 milhões de reais por ano num regime especialíssimo de tributação. Não é a hora agora de ficar dizendo que a empresa tem que marcar o X com a caneta BIC preta no quadrado da direita, sob pena de desenquadramento. As dificuldades da economia são sabidas e consabidas. O Brasil, em 2022, fará 200 anos. Tem 2 séculos que nós vivemos de crise em crise econômica. A República se inicia com encilhamento. Desde 2013, enquanto o mundo se recupera da crise de 2008, nós estamos em crise econômica. O Brasil sobrevive de crise em crise, e mesmo assim é uma das maiores economias do mundo, o que mostra a capacidade do nosso povo. Então é preciso que o legislador, dentro dessa ótica, e respeitando o papel do Conselho de Contribuintes, que muito corretamente não lança o dardo além da meta, atém-se ao que está escrito na lei, porque é só assim que se constrói uma nação, mas é preciso que a experiência ensine algo. Veja, se há empresas de empresários honestos que tentam fazer o melhor, sendo desenquadrados, que ficaram inadimplentes um período A, B ou C, porque houve uma dificuldade maior ou menor, é preciso dar uma folga tributária para essas empresas. Ah, mas isso é benefício tributário, mas desculpe. Quando você coloca 80% das empresas do Brasil com um benefício desse tamanho,
Você já deu o benefício maior que podia. Agora é ajuste fino, para evitar que uma família fique sem fonte de renda ou tenha que ir para a ilegalidade. Fique com o nome sujo, não possa ter conta bancária e tenha que pedir favor para o parente mais próximo para poder fazer as suas despesas do dia a dia, porque se o dinheiro cai na conta, ele é confiscado. Então, é preciso ter sensibilidade social, e eu queria parabenizar a Fabiana por ter trazido isso à baila, para que nós entendamos que fazer ajustes na legislação do Simples, de modo a impedir essas exclusões ou mitigá-las, não é dar benefício. É fazer com que o regime especial de tributação, que alcança 4/5 das empresas brasileiras, alcance os seus verdadeiros fins. Que são os fins de manter na legalidade quem está tentando, num país em que empreender é uma saga, gerar renda, gerar empregos, ainda que indiretos. Portanto, essas são as minhas ponderações, são muito na linha do que foi dito pela Fabiana, e sem outras ponderações, eu gostaria então de abrir a fala para todos que desejem se manifestar. Primeiro, nosso diletíssimo coordenador, professor do IBET, Pedro Henrique Neves Antunes. Pedro, fique à vontade. Professor André, agradeço pela oportunidade, pela apresentação. Ilustríssimo conselheiro Carlos, agradeço mais uma vez por aceitar o convite, por tão bem receber essa proposta desde o início e, por fim, por se juntar a nós no dia de hoje, abordando tão profundamente, de maneira tão ampla, esse tema. Agradeço também aos conselheiros relatores que expuseram, na verdade, traçaram um cenário abrangente, o que nos permite apenas algumas considerações a partir do que foi dito. Nesse ponto, há algo muito peculiar em relação às hipóteses de exclusão do Simples que estão na lei e que eu acho que foi pouco debatido. Tem a ver com a questão da reiteração, ou reiteradamente. Por quê? O artigo 29 da Lei Complementar, inciso 5 e o inciso 11, que foram os dispositivos que, por exemplo, se valeu esse acórdão para manter a exclusão, na minha visão, não sem razão, eles dizem: a exclusão de ofício das empresas do Simples dar-se-á quando tiver sido constatada prática reiterada de infração disposto na Lei Complementar. Da mesma forma, o artigo 11º se diz: houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso. Ou seja, a reiteração da conduta parece ser um requisito essencial para a exclusão. Na verdade, uma condição sem a qual ela não existe e que, por exemplo, não é tratada pelo acórdão em nenhum momento. Ou seja, essa reiteração desempenha um papel fundamental como uma condição verdadeira, condição sine qua non, poderia dizer assim, que não basta comprovar que houve determinada ausência de, por exemplo, mercadorias sem nota. Precisaria necessariamente reiterar, precisaria haver a comprovação, ou seja, não é a mera alegação, de que se trata de prática reiterada. E isso nós estamos falando estritamente dentro dos termos da lei. Ou seja, parece que o legislador já tinha essa preocupação de dizer o seguinte: olha, o carnaval tributário vem sendo falado desde os anos 60. Na verdade, desde antes disso,
pega esses textos históricos, a gente acha que essa dificuldade da tributação no Brasil é recente, mas a gente vê que não é algo que está aí desde as ordenações manuelinas e etc. Eu até tentei achar. Quando o professor André estava falando, eu lembrei de uma passagem que o Alcide Jorge Costa cita Tobias Barreto em uma palestra que ele tinha dado em 1907. E ele diz: a única certeza no Brasil é a crise econômica do governo. Isso, né, é um belo exemplo. Mas aí, essa é a primeira questão, ou seja, seria uma primeira consideração que estaria totalmente dentro dos termos da lei. Ou seja, atrairia sim a competência, na minha visão, claro, com todas as vênias, atrairia sim a competência de análise do Conselho. O que, por exemplo, não foi feito, e tudo bem que o acórdão não deixa maiores esclarecimentos sobre esse ponto, mas é algo para o qual se deve chamar a atenção. Um segundo ponto é algo que nem envolve a exclusão do simples, mas está muito conectado com a questão de você deixar de aplicar as alíquotas do simples. Vamos pegar, por exemplo, aqui a tabela do comércio. Aqui tem alíquotas de 4% para faturamento anual de até 180 mil e tem alíquota de 19% para os faturamentos até de 3.600 milhões a 4.800 milhões. E aí dá 19%, lembrando que é a alíquota total do simples. O que tem acontecido hoje em dia em Minas Gerais? Por exemplo, nos casos de diferença constatada por informações do cartão de crédito. A lavratura do auto de infração, com cobrança retroativa, desconsiderando a alíquota do simples e aplicando ICMS de 18%. Ou seja, aí nós temos um problema, porque não houve exclusão do simples. Houve apenas uma constatação de diferença, em que, constatada eventual irregularidade, é autuado como esse é o papel do fisco, ou seja, como realmente deve ser, porém com grande dificultador de se sair de uma alíquota total, por exemplo, de 4%, automaticamente para 18%, com efeito retroativo 5 anos para trás. E aí sim nós entramos em um cenário que a gente pode quebrar empresa. E se existem empresas com 5 milhões de faturamento e outros com 180 no mesmo faturamento, talvez haja até uma questão como é que se diz, de não tratar desigualmente os desiguais, aí, como o professor Onofre tanto gosta, mas acabou não estando aqui para discorrer sobre esse assunto. Porque fato é, se essa dificuldade em cumprir obrigações acessórias ou talvez não faça tanta diferença para uma empresa de 5 milhões, para uma empresa de 180 anos é essencial. E aí, esse é um segundo ponto, ou seja, até que ponto poderia ter essa cobrança retroativa dessa alíquota cheia. O que o Tribunal de Minas tem, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, também tem cancelado, dizendo, olha, a cobrança é legítima, mas pela alíquota razoável. Você não pode subir essa carga assim para trás. E aí, mestre André, desnaturando o caráter de imposto sobre o consumo, né, como o senhor bem nos ensinou. E aí, sobre isso tudo, é que fica, aqui é meu último ponto, eu prometo, compactuando tudo que foi exposto, é a grande questão, excluir essa empresa do simples. Em verdade, estará favorecendo a tributação, em última análise, ou, na verdade, estará prejudicando a tributação
que era certa que viria daquela empresa do Simples. Ou seja, em último grau, aquilo viria favorecer a tributação ou viria em sentido, claro, sem intenção, mas que acarretava, acabando prejudicar a própria arrecadação futura. Então, essas eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, ansioso por ouvir considerações futuras. Obrigado. Bom, vamos agora passar para a nossa conselheira e doutoranda Mariel. E aí, pessoal, bom dia. Cumprimentar o palestrante, o Dr. Carlos, né? Compus a câmera dele algumas vezes, o Dr. Eduardo está aí também, então bom revê-los, então bom encontrar amigos queridos do Conselho. E todo mundo, né? Bom dia para todos, professor André, professor Onofre. Pessoal, vou ser rápida, bem rápida, né? Porque essa história da exclusão do Simples sempre me remete a uma história que o Manuel Júnior contava nas palestras dele sobre essa questão. Eu acho que o problema principal, que é o protagonista aqui da discussão, é o conceito de reiteração. Que a gente tem lá descumprimento reiterado da legislação, omissão de receita, etc. E ele conta uma história de uma mulher, num determinado julgamento lá no Conselho de Contribuintes, que descumpriu a norma 2 vezes, ou seja, deu saída desacobertada de documentos fiscais, além, obviamente, de recolher a menor o tributo devido a título de ICMS. Essas 2 vezes que ela descumpriu, foi eu vou usar anos hipotéticos, porque eu não lembro, minha memória é curta para algumas coisas, e em relação a isso, né, eu vou melhorar, professor André. Ela descumpriu em janeiro de 2008, ela recolheu a menor R$50, e ela descumpriu de novo, sei lá, em setembro de 2013. Então, assim, ela teve um intervalo dentro de 2 anos. Em setembro de 2013, era uma monta de R$120, R$150. Ela era uma empresa do Simples Nacional, ela recolhia razoavelmente bem dentro da antiga sistemática, né, antes das mudanças ocorridas lá em 2016, quanto às tabelas e tal, e ela descumpriu 2 vezes a legislação do Simples Nacional, 2 vezes de um histórico grande, se você considerar a vida útil de uma empresa pequena, né, de uma empresa de pequeno porte ou de uma microempresa. O Manuel Júnior, ele falava, essa mulher tinha que ser ovacionada em praça pública, porque ela só errou 2 vezes dentro de uma sistemática completamente destituída da simplicidade que lhe deveria, né, ser cabível, que o nome deveria lhe fazer jus e não faz. A sistemática do Simples hoje é completamente deturpada. E a gente vê as autuações no âmbito do Conselho, e eu vi isso muito, professor André, Carlos, pessoal, uma diferença muito grande de, principalmente, empresas situadas no interior de Minas. São empresas que não sabem, por exemplo, que tem que apurar o DIFAL, a ST e a antecipação fora do regime. E aí elas têm que apurar fora do regime, elas têm que recolher uma guia, elas têm que apresentar, eu esqueci o nome da obrigação acessória, eu acho que é DAP, elas têm que apresentar a DAP e elas deixam de fazer isso porque o pessoal, não estou, né, discriminando, mas o pessoal do interior, né, pensa, existe um regime mais simplificado, algo que serviria para cumprir menos obrigações acessórias, e acaba nem sabe da existência da substituição tributária. Né? Quantas vezes viajei ao interior de Minas para fazer palestras pela FEComércio, especialmente nas alterações que vieram da Lei Complementar de 2016, e os contadores nem sabiam das exceções do Simples, nem sabiam que tinham que pagar a alíquota quando havia omissão, né? A alíquota cheia ao invés da alíquota do regime próprio. Então, eu acredito que é completamente deturpado, mas que boa parte, né, da composição das autuações que diz respeito à reiteração já seria resolvido com uma mera alteração ou com um acréscimo na legislação do que seria considerado reiteração. Né? Então, porque eu penso hoje, quando a gente fala em soluções tributárias, eu aplaudo de pé quem tem a nobre pretensão de reformas tributárias e afins, né, especialmente com viés social. Mas, contudo, entretanto, depois de passar nos 3 conselhos, eu me tornei uma cética integral
e pragmática em alguns termos. Então, assim, para mim tem que resolver pontualmente primeiro, depois a gente resolve o macro, porque o macro ele tem que ser pensado de uma forma abarcar todas as críticas e todas as problemáticas, né? Eu citei aqui 3, ST, antecipação, a questão da reiteração, mas o Simples tem inúmeras. Agora, depois da mudança de 2016, então, que tem que apurar na diferença do teto ali, até 3.600.000 é dentro do Simples, 3.600.000, 4.800.000, você tem que apurar no débito e crédito o ICMS e o ISS. Que doideira é essa? A empresa tem que pagar o contador separado, segregado. É uma complicação e, para mim, não cabe dentro da proposta, né, que ele veio em 2006, né, com a proposta do Raul. Mas eu só queria contar essa história, assim, para deixar claro que... E quão difícil é a gente separar o joio do trigo, para falar que existem contribuintes que aproveitam dessa vantajosidade do Simples Nacional. Estou perto de atingir o teto aqui, vou ficar manejando a minha receita para não sair do negócio, não sair do Simples, não estourar o limite, não ser excluído. Outros que sonegam na cara dura, principalmente quem usava maquininha de cartão de crédito e débito no estado de Minas Gerais, fazia o cotejo, muitas autuações nesse sentido. Mas existem as empresas, como essa mulher, ela foi excluída do Simples Nacional, ela foi cobrada no retroativo. Ela deixou de recolher nem R$200, né? E ela cumpriu, assim, a risca em todos os outros anos. Então, eu acredito que a gente tem que, dentro disso tudo que eu falei, encontrar algumas soluções pragmáticas, pontuais, mais rápidas, para diminuir potencialmente as autuações e, num oportuno momento, talvez não num momento pandêmico, né, pensar num macro para uma alteração legislativa muito mais contundente. Pensar nesses números que o doutor André falou, né? Mais de 90% das empresas são do Simples Nacional. E a gente vê que já não se trata mais de uma excepcionalidade. Quando a gente fala de benefício de um regime diferenciado, a mim me remete, talvez não imediatamente, mas de uma certa forma, a essa característica excepcional. Eu estou trazendo essa excepcionalidade porque algumas empresas precisam, e não mais de 90%. Quando mais de 90% já não é exceção, é regra, não é exceção. É isso, professor. Olha, sensacionais os comentários, tanto da Mariel como do Pedro. E conselheiro Carlos Alberto Moreira Alves, embora eu até gostaria de falar aqui algumas coisas, mas nós temos uma regra da qual nós não abrimos mão, que é começar no horário e terminar no horário. Então, nós temos aqui 5 minutos finais, de modo que eu vou passar a palavra ao senhor, agradecendo uma vez mais para suas considerações finais, conselheiro. Fique à vontade. Muito obrigado, professor André. Só fazer uma correção aqui, até fui socorrido pela conselheira Cindy aqui após a minha fala, e ela recordou que nós já nos deparamos no Conselho com um processo com período de exclusão agravado. Devem ter tido alguns poucos, mas não é comum, onde ele estaria impedido de optar por 10 anos. Já no município isso é mais corriqueiro. E todos, a despeito de que nesse acórdão, aí até mencionando especificamente a fala do Dr. Pedro, realmente não foi enfrentado de forma frontal aí a questão da reiteração da conduta. Mas nos acórdãos mais recentes do Conselho, isso já é tratado de uma forma bem clara. Naquela linha, ainda que sobre um outro prisma possa não ser mais adequado, mas naquela linha da objetividade do que dispõe a norma. E, infelizmente, é um assunto que muito me incomoda. Esse caso que a doutora Mariel mencionou, eu participei do julgamento dele junto com o doutor Manuel, e não foi um único, nós deparamos com alguns processos semelhantes a esse, em que algumas vezes havia acusação da saída desacobertada. Esse caso mesmo, a contribuinte ela provou que 99% foram acobertadas. Ficaram essas 2 notas. Por causa dessas 2 notas, o fisco manteve a exclusão. Então, por várias vezes, eu, como representante de entidade, já me dirigi aos nossos parlamentares no Congresso Nacional, pleiteando essa alteração da Lei Complementar 23, mas é um pleito que não encontra coro
no Congresso, parece que... parece não, as empresas do Simples Nacional e aquelas literalmente pequenas e microempresas, elas não se unem para poder defender seus interesses. Diferentemente do que as grandes corporações fazem, movimentando lobbies políticos, grandes debates jurídicos, as pequenas empresas ainda não enxergaram essa importância. Então, a situação no Congresso Nacional ela acaba ficando relegada a um segundo plano. Em outras oportunidades, já tentei provocar essa discussão também aqui em Minas Gerais, mas a resposta sempre é que demanda alteração da lei complementar, porque a lei complementar traria uma clareza. A despeito disso, em reiteradas vezes, eu já fiz uma provocação também à gestão do Estado de Minas. Se o procedimento de exclusão ele fica a cargo do ente estadual, dentro da regulamentação do procedimento de exclusão, eu não poderia prever um TAC, por exemplo, e deixar de excluir o contribuinte condicionado ao recolhimento do imposto e a um período de quarentena durante X anos, ele não pode novamente vender sem nota. Eu teria, atendendo aí ao interesse também desses pequenos empresários, que muitas vezes são prejudicados por equívocos, erros na interpretação, falta de cuidado, e criaria uma regra de compliance ainda. Mas, mais uma vez, me parece que, pela falta da coalizão ali, da coesão dos micro e pequenos, o assunto acaba não sendo devidamente tratado. E, na prática, o que acontece é exatamente o que foi mencionado. Uma vez excluído, ele perde a condição de permanecer exercendo todas as atividades. O Estado perde porque vai deixar de receber aquele parcelamento que teria sido implementado. Muitas vezes esse contribuinte vai ser encaminhado para a informalidade, mas a justificativa sempre é o quê? Eu não posso deixar de excluir porque a regra é clara e eu estaria incorrendo em prevaricação. Outros caminhos nós temos. No Conselho de Contribuintes, só para finalizar, repetir uma frase que o Dr. Manuel sempre falava nesses casos. Sempre mencionava, a norma que eu teria escrito não é a norma que me encontro submetido. Eu não teria escrito uma norma que trouxesse esse tipo de obrigação, mas a ela me vinculo e não consigo deixar de aplicá-la dentro do âmbito contencioso administrativo. Muito obrigado, doutor. Bom, então, aplausos, né, ao final para o nosso conselheiro, vice-presidente, palestrante. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, doutor Carlos Alberto. E desejamos, né, que o senhor continue sendo esse baluarte que é do nosso conselho, né, sempre buscando, dentro da lei, fazer a justiça. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, uma boa semana a todos e, mais uma vez, muito obrigado ao nosso conselheiro. Até logo. Obrigado, boa semana. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.